nesse momento eu quero meditar sobre isso, o cuidado de Deus para com a família. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-me a abrirmos o livro. Nós vamos abrir o livro é só escrito, mas nós precisamos do Espírito da vida. Leva-nos, Senhor, a esta vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória a ti. Santo, santo, santo é o teu nome. Traga-nos, Senhor, a revelação, o entendimento. Que as nossas vidas possam ser mudadas mais um pouco hoje. Possamos crescer um pouco mais hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é tão tremendo o cuidado de Deus. Quantos tem, eu não sei quantos moram eu não sei mais aqui na cidade como é, mas você vai para o interior, você vê muito isso, né? Principalmente o povo aí da Bahia, se estiver me ouvindo, dá um alô. Todas as casas têm, na casa da pastora tem uma paredinha, né? É um puxadinho, não tem? Não tem? É uma espécie, forma um terraço, né? Pequeno, mas tem. Quantos tem uma casa dessa? A pastora eu sei que tem. Eu moro em apartamento, não tenho. Ela tem, a pastora tem, outros irmãos lá, já vi que tem também. Quem você pensa que inventou isso? Pode falar, irmãos, está em culto, não é proibido, não. A sua oferta vai ser a mesma. Fruto? Não. Fruto de Deuteronômio 22:8. Põe lá. Vamos aprender quem foi o construtor da paredinha. Ah, Francisco, é isso aí. Depois vou te mostrar quem é o construtor da tomada. Pensa que é quem inventou a força. Deuteronômio 22:8, olha o cuidado de Deus. Ele dá uma série de coisas, mas eu quero só chamar a atenção para esse verso 8. Ele diz assim, quando você edificar, quando você construir uma casa nova, você vai fazer o quê? Far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas a culpa de sangue. Olha o cuidado que Deus tem, não sai correndo da casa e vai cair. Oi, Ângelo, está vendo como Deus cuida de você? E para que se alguém de algum modo possa cair. Quem criou? O arquiteto Deus, o construtor de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Como é tremendo ver a segurança que Deus tem para com os seus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma segurança muito grande. A preocupação que Ele tem em cuidar. Eu preciso cuidar. Eu quero cuidar do meu povo. Eu quero cuidar dos meus filhos. O detalhe que Deus tinha. Leva-nos a meditar quando o anjo foi tirar Pedro da cadeia. Ele estava dormindo, estava uma noite fria, ele estava descalço. O anjo disse, põe seu casaco, está frio lá fora. Calça a sua sandália, para não machucar seu pé. Não é legal? Irmão, ainda nós estamos preocupados com isso, com aquilo. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus verdadeiramente cuida de nós. No Salmo 127, no verso 1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, você pode ter a família que for, meu irmão, você pode ter a casa que for, as coisas que for, se Ele não edificar, vai ser em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai ser a vigia da sentinela.
Você que levanta de madrugada, pega o carro, ou vai de trem, ou vai de metrô, diz assim, inútil. Quantos estão trabalhando inútil? É inútil o que está fazendo. A igreja tem que ministrar o nome de Jesus, irmãos. Amém? Não adianta nós falarmos de alguma coisa que está acontecendo se a igreja não está fazendo o que tem que fazer. A Bíblia vem falando, quanto tempo vem falando? Ore por Jerusalém, haja paz. Ore por Jerusalém, haja paz. O que está vendo lá? Guerra. Por quê? Onde está a igreja? Com medo, escondida. E os filisteus estão vindo e roubando tudo. Amém? Os decretos estão saindo. Outros decretos piores estão vindo. Gente corrupta estão sendo colocados para julgar processos. Isso é o fim do mundo. Onde está a igreja se levantando e dizer, eu não concordo com isso? Amém? Ele diz mais, será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados, o quê? O sono. Hoje a ciência diz que precisamos dormir, precisamos descansar. Eu creio que muitas residências, são bem trancadas, para que não entre ladrão, para que não entre ninguém. Mas eu quero te dizer que o inimigo tem outras formas de roubar. Ele rouba a alegria, ele rouba o sossego, ele rouba a paz. E aí, você está trancado dentro de casa, sem aqueles elementos, que te dá saúde, que põe teu lar em ordem. Ele rouba. Dentro desse livro de Deuteronômio 22:8, dentro de todas essas ordenanças, aqui está mostrando como Deus quer a segurança da casa, especialmente no terraço, para que a pessoa não saia e possa cair. Diz, põe um muro ali para evitar alguma queda. E eu comecei a meditar em alguns homens de Deus. Quando Jó, na oração, está orando pelos seus filhos, está fazendo sacrifício pelos filhos. Irmãos, nós estamos nas nossas mãos uma nova geração, totalmente diferente de qualquer tipo de geração que se passou nessa terra. Muitas gerações já se passaram. De algumas para outras, as mudanças eram pequenas, mas elas foram se distanciando. E a geração que está hoje aí é totalmente diferente de qualquer tipo de geração que já passou pela terra. Não há semelhança. E essa geração é a geração que vai encontrar Jesus. E Jesus fez uma pergunta quando se retirou daqui. Ele disse, quando voltar, eu vou encontrar fé aqui? Então, Deus está mostrando à igreja atual, de hoje, que temos algo para fazer. Está mostrando aos pais que você tem que orar pelos seus filhos, cobrir seus filhos de oração, porque são fases muito rápidas. As crianças estão crescendo rápido. No tempo lá para trás, assim, demorava um monte de tempo. Você pegava alguém com 12, 13 anos, ainda podia se considerar criança, né? Hoje não. Hoje está tudo diferente, tudo avançado, tudo correndo, tudo rápido. As crianças são super inteligentes.
São gênios. No meu tempo não tinha gênio. Só tinha gênio nervoso. Mas hoje não. Hoje é outra geração. Essa geração vai precisar de muita oração, muito ensino. Uma linguagem que chegue até o coração deles. Porque eles vão enfrentar coisas terríveis que estão para vir aí. E coisas que estão acontecendo e que muitas vezes as informações não chegam. São podadas. Mas Deus quer uma família de oração, exatamente como Jó orava. No capítulo 1 de Jó, no versículo 5, está escrito ali, as orações que ele fazia de contínuo pelos filhos, caso eles tivessem alguma coisa. Eu quero te dizer que a oração protege a família. A família que ora unida, ela vai permanecer unida. A oração protege a família. Outra coisa que eu vejo em Noé é o trabalho. Noé é avisado de Deus, ali a história dele está em Gênesis no capítulo 7, e Deus fala com ele. E Deus diz, eu vou te salvar. Mas, irmãos, Deus queria salvar Noé e queria salvar uma parte dos animais que estavam presentes na vida dele. E então envolve trabalho. A família que trabalha unida, ela permanece firme. Quando os filhos são incentivados ao trabalho. Hoje eu vejo filhos com muita idade e que praticamente os pais o sustentam. Não o incentivam a ir fazer alguma coisa. Existe alguma coisa que se possa fazer. Mas hoje não tem mais isso. Então, Noé é chamado, chama a sua família toda e envolve toda a família no trabalho. A família precisa ter trabalho. Mas após não está havendo trabalho. Não, sempre existe. Sempre existe alguma coisa que se possa fazer. Pode vir a tecnologia que for, ela ainda vai depender de um homem, vai depender de uma mulher, vai depender de um técnico, vai depender de alguém que possa acionar aquele botão, fazer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tem. Eu me lembro de Noé. Noé envolveu sua família, envolveu os filhos. É uma forma de proteger a sua família. Toda a família produz, toda a família trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. E houve um tempo tão tremendo em que os filhos, eu vivi isso, outras gerações um pouco à frente também viveram isso, recebia o seu salário e entregava aos pais ou entregava à mãe para poder eles administrarem. Trabalho, todos têm que produzir. Trabalho também protege a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A família precisa de perdão. O homem de Deus da casa, a mulher de Deus da casa, tem que ensinar seus filhos que houve um perdão no Calvário, que houve um sangue. Se você ler o livro de Êxodo, no seu capítulo 12, diz lá uma coisa interessante, eu vou querer abrir nesse livro. Êxodo, no capítulo 12, no verso 22, Deus disse assim, então tomai um molho do isopo, um arbusto, molhe no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue
que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. O que eu vejo aqui? A família ensinando seus filhos a estar debaixo do sangue do Cordeiro, para que o maligno não toque. E ele continua no verso seguinte: porque o Senhor vai passar para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Perdão. A família precisa entender o que é o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa tomar posse do perdão. Precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro, para que o maligno não possa tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o perdão envolve muitas coisas. Eu quero ir até o livro de Romanos, no seu capítulo 8. E vamos pegar aqui o verso 1. A família precisa entender o que é a proteção do sangue do Cordeiro. Romanos 8, no capítulo 1. Portanto, agora, diga comigo, agora é hoje. E também será amanhã. E foi ontem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A família tem que aprender a estar todos, pai, mãe, filhos, quem estiver dentro daquela casa, porque o Senhor disse, quem estiver na casa e passando por ali, eu ver o sangue, poderia ser até um egípcio que estivesse na casa, aquela casa ia ser poupada. A sua casa é uma casa de bênção. A sua casa é um pequeno território do Altíssimo. Ela tem que ser isso. Se ela está dentro de um prédio, é um apartamento, então é para abençoar todo aquele apartamento, todo aquele prédio. Louvado seja o nome do Senhor. Se está num bairro, num condomínio, seja lá o que for, aonde você estiver, é um pequeno território do Altíssimo. É a tua casa, é a tua família. A família tem que ser ensinada. Não importa que os filhos cresçam, casem, vão se viver, vão morar, vão vir os netos, mas aqueles que começaram aquela família têm o dever de ensinar. Têm o dever de orar, de ser o abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso que ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, por isso que tem que ser ensinado, irmãos, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos que ensinar, se os filhos gostam ou não, tem que ensinar, porque um dia eles vão tomar asa, e aí você não consegue controlar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Proteja sua família através do perdão. Deus nos perdoou. Então, proteja sua família através do perdão. Pais, não fiquem conversando conversas que filhos não são para ouvir. Não faça coisas na frente de filhos que amanhã eles vão estar te imitando. Se você quer errar, erre sozinho. Se você tem coisas a discutir com a esposa, saiam para longe e conversem. Mas na frente dos filhos, sejam um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Outras coisas que eu vejo, e vou convidar você a ir comigo para o livro
de Deuteronômio, lá no seu capítulo 6, diz assim, a partir do verso 6. Primeiro, eu quero destacar aqui o título que está na minha Bíblia. Eu não sei se está na sua. Talvez você possa dizer, não está na minha hoje, apóstolo. Hoje eu estou acompanhando no telão. Também. Tudo bem. Que Deus não lhe responda pelo telão, mas que Ele te ensine. E estas palavras, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno, aqui não é sugestão, é mandamento, estarão no teu coração, é a primeira coisa. Os pais são os primeiros a estar envolvidos. Hoje eu vejo filhos dirigindo pais. Por que isso acontece, pastor? Você tem uma teoria? Depois você me fala. Tá bom. Depois ela me fala. Eu não entendo isso. Filhos querendo dirigir pais. Só se eles já tiverem gaga, com Alzheimer. Tudo bem. Aí é um dever. Mas pais educam filhos. E filhos obedecem e ouvem pais. Louvado seja o nome do Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno, primeiro vão estar no teu coração. Você vai anunciar a teus filhos. E delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Também vai atar por sinal na tua mão. Não é para fazer tatuagem, é para carregar a Bíblia. Ora, se os filhos estão vendo os pais carregarem a Bíblia, com certeza eles vão carregar também, nem que for no celular, mas vão carregar. Por quê? Porque estão vendo os pais carregarem as Bíblias. Você é o exemplo da família. Amém? E aí diz mais, também atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por testeiras entre os olhos. Ou seja, não é só para regar a Bíblia embaixo do braço, porque não é desodorante. Gospel. Amém? É para ler, para meditar. E as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Certa vez, num dos condomínios, eu coloquei na porta da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em qualquer lugar que eu vou, eu ponho isso. É uma palavra de Deus, é uma palavra profética. Eu não vou abrir mão disso. E fizeram uma reunião para que eu tirasse da porta, porque estava, não posso mudar a fachada. Então eu provei a eles que a porta não está na fachada, porque a porta não estava exatamente na fachada, ela sempre se destaca um pouco para dentro. Eu falei, então minha porta não está na fachada. Se vocês vierem com isso, eu vou entrar com um processo contra o condomínio. E aí, para irritá-los mais ainda, fechei com vidros. Aí é que eles ficaram loucos. Não pode mudar a fachada. Eu disse, eu coloquei para dentro da minha área. Eu não coloquei para fora. Eu coloquei dentro da minha área. E dentro da minha área, eu posso fazer sim. Quero ver vocês tirarem esse vidro. Está lá até hoje. Aí todo mundo tirou do condomínio lá aquela ordem, todo mundo hoje tem vidro. E todo mundo põe coisa na porta, põe até fita, põe um monte de coisa. Amém? Por quê? Porque você tem que lutar pelos seus direitos de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você é bênção.
O diabo vai se levantar para qualquer coisa que você quiser fazer, mas você vai ficar firme, firme, porque a Bíblia te dá conselhos. E aqui é um conselho. Vou te dar outro conselho que a Bíblia diz. Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 22. Vamos pegar o verso 6. Por favor, igreja, leia comigo aqui. Vamos ler em voz presencial. Porque se eu pedir para os irmãos que estão acompanhando, eu não vou ouvir a voz deles. O máximo é um amém, o som está baixo, sumiu o vídeo. Vem presencial, meu irmão. O apóstolo, o senhor não tem jeito. Não tenho. Não tenho. Se você tem qualquer dúvida, converse com a pastora Tramontina, que está comigo há tanto... Quantos anos já faz? 40? Sério? Meu Deus, daqui a pouco nós vamos se aposentar. Deus, vamos entrar com o INSS. Oh, Jesus poderoso, amém? Amém. A Ofélia está comigo quanto tempo? Não precisa falar. Vamos ler em voz alta. Educa a quem? A criança no caminho que deve andar e até quando não vai se desviar dele. Educa no caminho que deve andar. Fala para o teu filho mesmo, o pastor está falando com você, está vendo? Porque eles são espertos, eles são pequenininhos, mas estão ouvindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eduque, conselhos. Quer proteger sua família? Proteja com bons conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. Outro que eu começo a ver é Abraão. Abraão, ele é chamado para ter um projeto tremendo. Deus faz uma aliança tremenda com ele. E ele fica intrigado porque diz, Senhor, como eu posso fazer uma aliança com o Senhor? Eu não tenho filhos. Como eu vou saber que eu vou ter todas essas coisas? E Deus faz um convite para ele e diz, Abraão, faz o seguinte, vem aqui para fora. Vem aqui para fora. Eu quero que você conte. Olha para o céu. Tem esse texto? Ele está em Gênesis 24, 7, é isso? Que fez aliança? Ele começa no 12, vai 12, o 14, 42, 48. Qual que está na tela? Põe na tela aquele que chama para as estrelas. Você já achou? Já acharam? Está na tela? Deus fala assim, sai para fora e olha para o céu. Conte as estrelas, se você pode contar. Gênesis 15. Que número? 5. Põe na tela. Pois? Já está? Já? Leia para mim, por favor. Eu quero te falar uma coisa aqui. Aqui falo eu, tá? Estrelas. Nós temos estrelas, nós temos astros, nós temos muitas coisas. Cometas, tem muitas coisas no céu. Mas Deus disse assim, céus. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus dos céus. Então ele está mandando Abraão olhar muito mais longe. Abraão tem uma visão do reino de Deus. Estrelas aqui está falando em anjos. Como Deus disse, ó estrela alva,
Por que você caiu? Ó estrelas que brincavam juntas, o que se passou no seu coração? Ele está falando, olhe muito mais alto que os astros que você pode ver. Olhe para onde eu estou. Você entende isso? Ele está falando, olhe profundo para mim. Olhe para dentro de mim. Deus quer ter uma comunhão íntima com cada um dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão consegue ter essa visão. Ele não tinha uma Bíblia, só tinha uma visão, um chamado. E ele olha para isso. Projetos. Eu vejo aqui em Abraão projetos. Nós precisamos de projetos. A família precisa de projetos. Trabalhar junto, fazer projetos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, o planejamento familiar, como é importante isso? Os que vão se casar logo, vai devagar, irmãos. Você tem uma vida toda. Se adaptem primeiro. Forme um ninho. Depois, pode vir os filhos. Porque vocês já vão ter uma base de relacionamento. Mas, irmão, já chegar em casa com 3... é porque a cerca não foi respeitada. Amém? Arrume sua casa primeiro. Se entendam primeiro. Lembre-se que vocês passaram anos dormindo sozinho, vivendo sozinho. Daqui a pouco tem alguém do lado. Nos primeiros momentos até assusta. Porque o que está fazendo aí? Sou tua esposa, teu marido. Se adapta primeiro. Senão você vai ter uma vida conturbada. E depois, para se alinhar, irmãos, não é fácil. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Amém? Calmem, prepare, planeje a sua família. Faça um planejamento familiar. Como vamos morar? Vamos começar alugando? Vamos começar comprando? Vamos começar fazendo o quê? Eu vejo que gastam-se fortunas, verdadeiras fortunas, irmãos. Eu fui ver o custo, eu ainda estava atrasado no meu relatório do custo de uma recepção de casamento, né? E eu pensava que ainda custava 15 mil reais. Aí os irmãos que estão envolvidos com isso, né? Trouxeram os novos valores. Eu não acreditei. Isso de uma coisinha assim, uma recepçãozinha simples. Eu falei, mas tudo isso? Eu falei, por esse valor você monta uma casa com os móveis planejados. Quanto você gastou só na Banana Boat? Não, irmão, não estou falando bobagem, não. Aquele negócio que pula na água. O pastor Jorge conhece isso. Amém? Quanto não foi nisso? Quanto não custou aquela foto do lado daquelas idolatrias? Viagem de lua de mel. Fica que nem a Bíblia, diz que quando desce é como mel, mas quando chega no meio é um fel, porque depois vem a conta. Então a família precisa de planejamento. É algo indispensável para a família. Tem que ter um planejamento. Vocês têm que sentar e planejar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Proteja a sua família com projetos abençoados. Eu vejo fé. Do livro de Êxodo fala uma história aqui tremenda do pai e da mãe de Moisés, que não aceitaram matar seu filho por causa de um decreto. Você está entendendo que os decretos estão vindo e as pessoas vão fazendo? E pelo decreto tinha que matar as crianças? Eles não aceitaram isso. Confiaram em Deus. Homens de fé, família de fé.
Não tem medo das coisas. Não tem medo dos decretos malditos. Colocam o bebezinho deles numa cestinha. E aquele que deu o decreto, Deus fez a filha dele cuidar do bebê. O que Deus está falando? Projetos. Quando você tem projetos e quando você tem fé, Deus vai pegar os teus inimigos e vai fazer te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Diante de tanta matança, de tanta coisa, ele protegeu a família dele com fé. Proteja a sua família com fé. Sabe, defender a família, mostrar à família que você tem coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai podia ser o que fosse, mas eu amava aquele homem. Ele era o meu herói. E naquele tempo eu pensava que o meu pai era o Tarzan. Porque ele contava as histórias dele lá, do interior, de não sei o quê. E nessa época o herói era o Tarzan. Hoje os heróis são demônios. E eu achava que era ele, até que depois cresci e vi que não era ele. Amém? Porque ele era forte. Eu vi meu pai defender a mim e meu irmão. Numa briga que saiu, nós gostávamos de jogar bola, de repente encurralaram nós dois ali. Eu vi aquele homem dar um pinote para cima, caiu na nossa frente. E dizer para todo aquele time que queria bater em nós só estávamos em 2 contra um monte de gente. Quem é homem para encostar no meu filho? Cadê esses pais que defendem sua família? Proteja sua família com fé e coragem, não escondidos, com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Proteja a sua família com fé. Eu estou caminhando para o final porque hoje eu quero terminar orando pela família. Quando nós vamos para um pouco mais à frente, nós vamos encontrar José e Maria. O planejamento deles de casar-se, terem uma família, terem, o seu lar. Mas Deus entra no meio dessa família para entrar com um projeto de Deus. Tua família tem que estar aberta para projetos de Deus. E aí entra com esse projeto e vem o Salvador. E é tremendo porque ele conversa com José com sonhos, com visões. Ele orientava, olha, vai para cá. Sabe, o homem de Deus, que tem uma comunhão com Deus, ele ouve o que Deus está falando, ele segue o que Deus está falando, ele dirige sua vida, ele dirige sua família, ele dirige seus negócios de acordo com o que Deus está mostrando. E isso é tremendo. Então Deus falava, fuja para tal lugar, vá para tal lugar, fique aqui, vá para lá, vai aqui. E Deus realiza o sonho da família. Mas primeiro tem que entrar os projetos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando eu estava começando a entrar nos negócios e tal, e depois de tanta luta eu consegui um primeiro faturamento. E aquele primeiro faturamento, Deus disse assim, você quer ter outras coisas? Você quer fazer outras coisas? Semeia. Você já pensou, depois de tanto tempo, você já tem o primeiro faturamento que é livre, já pagou tudo, já está tudo certinho, você vai semear. Amém? Sabe, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Deus coloca na nossa frente oportunidades. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Você pode ter emprego, você pode ter empresa, você pode estar pensando em fazer talvez algum projeto de fazer algum tipo de atividade.
Deus coloca diante de nós oportunidades e oportunidades para você semear, colher e prosperar. Dentro dessa casa tem muitas. Se você só vem aos cultos, aos domingos, o que você vai ver é o que você está vendo. Mas se você vem durante a semana, se você se envolve com os jovens, com os homens, com as mulheres, seja com o grupo que for, intercessão, você vai começar a ver mais coisas. E aí você vai ver que nós estamos reformando também todo lugar onde as crianças vão ser cuidadas, né? O trocador, o fraldário, está sendo todinho reformado. Você pode passar por ali, Deus te dá uma visão e fala, eu posso pôr alguma coisa aqui. Eu posso pôr alguma coisa assim. Você está cuidando de crianças, de bebês que vão passar por ali. Irmãos, lembre-se, Moisés foi colocado dentro de um cestinho. Aquele cestinho era artesanal. Alguém fabricou aquele cestinho. Alguém participou daquele livramento daquela criança. Se eu estou orando para que Deus encha o departamento infantil com um monte de gente, amém? Fala, Senhor, eu quero um monte de crianças aqui, nós temos que fazer o quê? Nos prepararmos para isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você crê nisso? Crê nisso? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ela não vai se desviar. Sonhos. Proteja a sua família com sonhos de Deus. Deus está dando sonhos, Deus está dando visão. Temos lugares ali que vão precisar de alguma coisa, você pode fazer. Talvez você tenha alguma coisa que encaixe ali, você pode ajudar. Talvez você possa trazer uma cesta básica para ajudar alguém. Irmãos, oportunidades é que não falta. Louvado seja o nome do Senhor. Só preciso me envolver. Se envolva, se envolva. Sonhos. Os sonhos fazem a gente se envolver. Como é gostoso sonhar. Como é gostoso poder não só ficar em sonhos, mas sonhos que você coloca e Deus vai aumentando a sua fé e vai aumentando as oportunidades e daqui a pouco aqueles sonhos se realizam. Louvado seja o nome do Senhor. A família foi criada por Deus. No livro de Isaías, diz assim, no capítulo 43. Diga comigo assim, nas mãos de Deus, a minha família está protegida, totalmente. Isaías 43, no verso 13, diz assim, ainda, antes que houvesse dia, eu sou. Deus é o que é. Eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer a família nas mãos dele. A família foi criada por Deus. Deus começou criando uma família. E Deus criou uma família para ter um relacionamento com essa família. Ele todos os dias tinha relacionamento com a família. Eu não vejo mais nos lares um momento que toda a família, ou no almoço, ou no jantar, ou na hora de dormir, está reunida para poder meditar um pouco, ler um texto, ou cada um fazer uma meditação. Não tem mais isso. Estamos com um seminário tremendo, irmãos.
no próximo mês, venha se inscrever. Nós vamos tratar de posição em Cristo. Terminamos agora um módulo, o nome de Jesus, para entender o que significa esse nome na minha vida e na tua vida. É por isso que estamos aqui, por causa deste nome. Agora vem posição em Cristo. Qual a posição que Deus colocou cada um de nós em Cristo Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva, venha nele, venha se desenvolver, venha aprender, venha se desenvolver nas artes e nas armas espirituais, porque o que nós vamos enfrentar daqui para frente, a gente não enxerga. É tudo espiritual, irmãos. Então nós precisamos de armas espirituais. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! No livro de Lucas, no capítulo 11, eu quero te dizer, diga assim comigo, a minha tarefa familiar é orar, confiar, trabalhar, aconselhar, fazer projetos, buscar o perdão de Deus, sonhar tudo e colocar nas mãos de Deus e ter a minha família protegida. Não deixe a sua família desprotegida. Lucas, no capítulo 11, ali no verso 21. Presta bem atenção nisso. Quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança, está tudo quanto ele tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Jesus disse, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Jesus é o mais valente. Por que ele está falando desse valente? Eu vinha conversando com a esposa sobre isso. Por que na idade, a pessoa quando atinge uma certa idade, muitas vezes, quando é acometida até de algumas enfermidades por causa da idade, aquela velha natureza, lá atrás, antes dele se converter, vem à tona. Porque quando ele se converteu, não tirou o valente. É como construir sobre construção, como é Jerusalém. Construção sobre construção, né? Olha, Jesus passou por esse caminho. Passou nada. É construção sobre construção. E aí vem à tona. Tem um negócio interessante que quando a gente faz aquele exame de olhar por dentro aqui, né? Endoscopia, eles dão uma anestesiazinha leve, só para você dar uma cochiladinha e enfiar aquele tubo dentro de você para olhar lá dentro. E é interessante que aqui, quando você toma aquela anestesiazinha, se você já é liberto em Jesus, não acontece isso, mas para muitos, eles começam a falar besteira. E depois não lembram o que falou. Não é assim? A gente acha que lembra, não lembra. Depois fala um monte de besteira, tem gente que fala palavrão. Levei um irmão fazer o exame, ele estava voltando já, olhava para mim, papai, papai. Eu falei, que papai, rapaz, vai, acorda logo aí. Eu falei, deixa ele dormir mais 15 minutos aí, para ver se esse camarada acorda. Teve uma outra irmã que foi levada para fazer, quando começou a fazer, ficou falando um monte de palavrão, e era uma mulher de Deus. Por quê? Porque aquilo tira a tua concentração. E quando a gente vai ficando com mais idade, se você não limpou, por isso que às quintas-feiras, meu irmão, você ainda pode passar. Venha se libertar, venha tirar essa velha natureza, porque você se converteu e não limpou aquilo, foi ficando, ficou, tudo aquilo vem à tona.
E aí mistura com um pouco do que é cristão com aquilo que está lá embaixo. E por isso que as pessoas falam, eu não aguento essa pessoa de idade, interna logo. Mas é por causa disso. Porque é por causa disso. Falava umas coisas que não tem nada a ver. Amém? Deus está querendo limpar você, irmãos. Antes que você chegue naqueles dias que você tem que ser carregado, a Bíblia diz. Tire essa coisa, essa velha natureza, aquele tipo de vida que você tinha antes de Jesus. Limpa isso, para que você tenha uma velhice saudável, forte, segura, limpa e vá longe, meu irmão. Você vai muito longe. 110, 115. 115 anos vai morrer cedo. Você está rindo agora, irmão? Você não tem fé para isso? A Bíblia diz que com 115 anos vai se morrer cedo, que a gente vai viver muito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, ativamente, trabalhando, fazendo, produzindo, vendo aquilo lá. Sonha com isso, irmãos. Deseje isso. Tenha. Se você na sua juventude não poupou, eu não estou falando em dinheiro, não. Estou falando da tua saúde. Quando chegar nos teus anos lá na frente, vai ser difícil. Amém? Vai ser o tempo do ai. É a música que você vai mais ouvir. Ai, 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 ai. Condor. Tem um pássaro que chama condor. Você vai ver muitas manhãs isso. Por quê? Não poupou quando era jovem. Comeu hambúrguer que nem um doido. Tomou refrigerante, tomou um monte de coisa louca, acabou com o teu corpo. Lá na frente, não limpou aquelas coisas que você veio para Jesus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, vai para o céu sim. Mas aqui embaixo, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida longa, próspera, que nem Abraão. Abraão, vem aqui, Abraão. Você vai ter família. Como vou ter família com essa idade? Não. Com essa idade você está muito cedo, você só tem 75. Não, você vai ter idade, vai ter filho lá para os 90. Quando o anjo vai falar isso para ele, a Bíblia diz que Sara riu. Mas ela riu. A gente diz, mas isso é natural. Não, não é natural não, porque o anjo chegou para ele e ainda deu-lhe uma responsabilidade nele. Falou, ô Abraão, o que é isso? O que tua esposa está fazendo? Está rindo? Estou trazendo uma palavra do Deus Altíssimo, você está rindo? Você está brincando? Você está achando que Deus não vai fazer? É você que decide, irmãos. Cuida da tua casa. Cuida do teu relacionamento. Você vai ver tua empresa prosperar, que é uma coisa tremenda. Investe nas coisas de Deus, você vai ver como você vai prosperar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Faça projetos e planos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nesse dia eu quero deixar essa mensagem. Cuide da tua família com projetos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar semeando. E depois eu quero orar pela família. Nós vamos fazer uma declaração pela família. Se você assim desejar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu quero Te louvar, Pai. Quero Te louvar e Te agradecer por tudo, Senhor. E Te pedir por todas essas crianças, Pai. Senhor, tem muitas coisas. Estão matando muitas crianças. Estão, Senhor, abusando de todo quanto é tipo, Senhor. Pai, ajuda. Ajuda, Senhor. Principalmente aqueles que são ensinadores, educadores, pais, professores.
Que eles sejam, Senhor, homens e mulheres tementes a Deus, que ensine essas crianças, que elas possam também aprender a se defender, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória a Ti. Santo, santo, santo é Teu nome, Pai. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos declarar, fazer uma declaração. Está pronto? Em nome do Senhor Jesus. Diga, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Damos glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Confessamos e declaramos o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que vive e reina para todo sempre, que venceu, tem a chave do inferno, da vida e da morte. Te confessamos como nosso Senhor e Salvador. Estamos revestidos pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. Agora, em nome do Senhor Jesus, consagro minha família e declaro que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a minha família. Oramos na palavra de Jesus, reivindicando o poder da palavra de Deus, declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te agradeço, porque já deu ordem aos teus anjos, em nome do Senhor Jesus, para guardarem minha família de todo o mal, e que a glória do Senhor encha as nossas vidas por onde formos. Também está escrito que se dermos ouvidos às tuas palavras, habitaremos seguros e estaremos descansados do temor do mal, porque o Senhor é a minha esperança e guarda os meus pés de serem presos, e bênçãos há sobre a cabeça do justo, e que a casa dos retos florescerá. Também diz que com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e que todos os que escutam as tuas palavras é como edifício sobre a rocha. O Senhor estará sempre conosco. Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, o poder destas tuas palavras e declaração da minha boca sobre a minha vida, de meus familiares, de minha casa. Te agradeço, porque a minha casa é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Te agradeço, porque todo mal foi cortado, foi quebrado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que fica como uma declaração para esse próximo mês que está chegando, e principalmente esse mês. A família pertence a Deus. A família pertence a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E você que quer um dia construir novamente sua casa, seu lar, que um dos pastores ou nós mesmos possamos ter a honra de realizar essa cerimônia de bênçãos sobre a vida de vocês. Que vocês possam, mulheres de Deus, serem bem escolhidas. Homens que sejam justos em Deus para escolher. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua casa, os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que esta palavra, Senhor, que o Senhor ministrou neste dia, ó Espírito Santo, a começar de mim, que ela dê fruto para a glória do Deus vivo. Que ela se aprofunde em nosso coração.
Que nós possamos agir de acordo à palavra. Que sejam famílias poderosas em Cristo Jesus. Enquanto o mundo quer destruir a família, Deus está salvando a família. E Deus está construindo uma família. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia de paz, de bênção. Você que nos acompanhou, em nome de Jesus, abençoo você também. Coloco a sua família diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo, Deus é poderoso. Deus é poderoso Para fazer. Mas creia nisso. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Do que eu estou pensando. Do que eu estou Ou pedindo. Em nome do Senhor Jesus.